Ah, Daiane, eu consigo aprender tudo pela internet hoje. E eu estudo totalmente pela internet. E é fato. E dá para aprender pela internet mesmo. Inclusive música, e ainda bem, né? Graças a Deus. Eu repito sempre isso, porque que bom que hoje o conhecimento de diversas áreas está ao alcance de todo mundo. O conhecimento está disseminado. Tem que estar, não tem nada de ruim nisso. A única questão é que quando você estuda apenas pela internet, você precisa constantemente, aliás, não só pela internet, tá? Não só pela internet. Nós precisamos sempre, constantemente, refletir sobre as orientações metodológicas que nós estamos nos sujeitando. Então, não só pela internet, tá? Mas é que quando a gente tá pela internet, geralmente a gente está num caminho autodidata. Então, me preocupa muito com quem tá autodidata. E por isso eu te falo, reflita muito sobre as orientações que você está acatando. Porque a gente precisa avaliar. E a internet tem esse lado positivo de ter de tudo. A gente tem muitos profissionais falando. Então, você pode e deve correr atrás daqueles que você acha que tem mais a ver, que você está sentindo mais confiança, que você está sentindo mais lógica e que você está vendo os resultados do que está acontecendo de fato. Porque nós encontramos muitas orientações e essas muitas orientações podem nos confundir, porque alguma pode ser contraditória à outra. Então você precisa refletir sobre a orientação que você está seguindo. Você precisa avaliar os resultados que você está tendo, o resultado de forma lógica do que está sendo proposto. E porque na música, gente, não tem milagre, não. Tem que colocar ali a mão na massa, tem que sentar, colocar a bunda na cadeira, dar o seu instrumento, fazer os exercícios musicais, fazer exercícios auditivos, e precisa de tempo para que isso aconteça, mas você precisa avaliar até que ponto, por que não está acontecendo, se você não está tendo resultados ao estudar na internet, por exemplo. E também, mesmo tendo um professor do seu lado, ah, mas tudo é culpa do professor. Vamos lá, hein? Nós temos um triângulo aqui que é muito importante. Você precisa ter bons métodos, uma boa metodologia, uma boa orientação e precisa ter a tua parte de atuação. Mas se você reflete sinceramente, está tendo a sua parte de atuação, tem livros ali que você está pesquisando, você não está solto com músicas totalmente soltas, porque talvez se você tiver com músicas totalmente soltas, o problema está aí também, né? Você está perdendo a gradatividade, a sequência, então é um problema. Mas analise, sinceramente, qual desses 3 pontos do triângulo está ficando a desejar. E quando você reflete que é a questão da orientação metodológica, busque outras orientações metodológicas. Inclusive, você, professor que me acompanha e que me segue, porque eu sei que tem vários professores de música que me acompanham e eu fico muito feliz com isso, eu fico muito honrada, porque é uma alegria para mim ter o respeito, ter a consideração de outros profissionais aqui. Você, professor que me acompanha, deve sempre buscar se capacitar mais e mais e mais, porque a nossa experiência enquanto professor vem muito do que a gente foi enquanto aluno, vem muito da nossa imagem, do que a gente vivenciou, a gente reproduz o que os nossos professores reproduziram conosco, o que a gente aprendeu lá, a nossa imagem de aluno, o que a gente formou de imagem de um professor enquanto a gente era aluno, é o que a gente faz agora enquanto professor, mas nem sempre nós tivemos bons exemplos, porque nem sempre os profissionais que nós tivemos como professores tiveram acesso a uma boa formação, a um bom estudo. Então os professores têm que se capacitar cada vez mais e nem sempre isso é valorizado. Aliás, a gente às vezes está inserido em ambientes profissionais que ridicularizam a nossa busca por capacitação, não valorizam, não tem retorno financeiro para a nossa capacitação. Os próprios colegas às vezes ridicularizam o nosso esforço de estar fazendo mais cursos, mas olha, ignora, porque o que não nos agrega tem que ser ignorado. Foco. A gente precisa sim se capacitar para ter mais conhecimento, para saber ensinar melhor e para ajudar mais o nosso aluno, porque ensinar não é um dom nato, não. Aliás, às vezes eu leio vários comentários carinhosos aqui no canal, falando, nossa, Dani, você tem dom de ensinar. Não é nato. A gente desenvolve conhecimento sobre a didática, sobre como ensinar melhor o nosso aluno, quais os caminhos que eu posso desenvolver para que eu consiga ajudá-lo a crescer.
Eu preciso quebrar nesse processo algumas crenças limitantes que eu mesmo tenho enquanto professor. Aquelas crenças de achar que meu aluno tem um limite, porque ele não nasceu com dom para música, então ele tem até um limite e aí ele não vai mais. Essas crenças que rondam o pensamento do professor precisam ser quebrado. E como que vai ser quebrado? Quando ele começa a estudar o feitio de dar aula, de ensinar a didática. Quer um exemplo? Muitos professores, por exemplo, usam o método Suzuki para dar aula para os alunos deles. Vários professores de violino, de violoncelo, de cordas usam o livro, o método do Suzuki, mas não se capacitaram na metodologia do Suzuki, na filosofia, nos princípios do ensino Suzuki. Eles usam o método, mas não têm a formação metodológica do ensinamento Suzuki. Consequentemente, todo o ensino dele fica muito reduzido ao que poderia ser se ele tivesse estudado os princípios da formação Suzuki. Então, o método sozinho não traz a potencialidade que a metodologia traz. A metodologia precisa do método, tanto que o professor formado no ensino Suzuki, ele tem a metodologia, ele tem o entendimento, ele tem a capacitação, ele tem os princípios, ele foi ensinado como ensinar, mas ele não faz isso sem o método, ele precisa do livro. Se não precisasse, o Suzuki não teria deixado, não teria feito tantas adaptações, tantos livros para piano, para trompete, para flauta doce, para violão, entendeu? Então, se capacite. O professor precisa se capacitar, buscar cada vez mais, independente de ser valorizado ou não, independente. Se você ama ensinar, se capacite cada vez mais. E você que está estudando pela internet e que está aí no caminho autodidata, sempre analise mais e mais a metodologia que está sendo a que você está seguindo. Quando a gente está pagando por aula, a gente faz isso de forma inerente, né? Até porque a gente tem amor ao dinheiro, né? Onde a gente está pondo o dinheiro. Então, é natural fazer isso. E tem que fazer mesmo, tá? Mas faça isso também quando você segue um caminho pela internet.